Boa noite, a gente está aqui na semana de aquecimento da nossa maratona Ergonomia Lucrativa, que acontece na semana que vem. Essa semana a gente vai ter live todos os dias para a gente conversar um pouquinho sobre ergonomia. Boa noite, Islane. Hoje o tema da live é os 5 erros que te impedem de faturar com ergonomia. Principalmente te impedem de faturar alto, né, com ergonomia. Tem ergonomista que está na área, já sabe aí como captar clientes, mas não está sabendo faturar alto com eles. Então, deixa eu te contar o porquê dessa live, enquanto o pessoal vai entrando aí. Porque muita gente tem me perguntado por que eu estudo tanto ergonomia, por que eu estou na área, por que desde que eu me formei eu fui para o lado da ergonomia, o que me cativou nessa área, o que ela tem de tão especial. E, inclusive, eu escuto isso de pessoas que já estão trabalhando com ergonomia, que já têm clientes de ergonomia, mas estão insatisfeitos por algum motivo. E o principal motivo é o financeiro, né? Então, eles me perguntam, por que você consegue fechar contratos e eu não estou conseguindo? Ou até fecho contrato, mas eu não consigo cobrar o valor alto, ou eu consigo cobrar bacana, mas depois que eu entrego o serviço, o cliente some, eu não consigo tornar contratos recorrentes. E aí eu trouxe esse tema aqui porque a resposta é simples. Você está cometendo esses erros que a gente vai comentar aqui hoje. Para você nunca mais cometer aí no seu dia a dia. Para quem está começando, já começar com o pé direito e não cometer esses erros nunca, tá? Então, a gente vai falar sobre isso com muita clareza para vocês evitarem esses 5 erros no dia a dia de vocês. Faturando com ergonomia, para vocês não terem problemas aí nos seus próximos contratos, para quem está começando, não cometer esses erros nos primeiros clientes, tá? Então, vamos ao nosso primeiro erro aqui. Primeiro erro que muitas pessoas cometem, que eu vejo muita gente, eu acho que é o mais comum. E eu sei que isso não é exclusivo da área de ergonomia, eu vejo em outras profissões também. Pessoa focar somente em técnica e esquecer de mercado. Eu sempre digo e repito, eu não acho que fique repetitivo, acho que é uma coisa que a gente tem que sempre falar. Ei, Luciana, chegou, boa noite, que bom, deu para você participar hoje também. Hoje a gente está falando dos 5 erros para você que te impedem de faturar com ergonomia. 5 erros para você evitar aí na carreira de ergonomia. Tanto para quem já está atuando, tanto para quem está querendo começar. Primeiro erro, focar só na técnica e esquecer do mercado. Mercado de trabalho é essencial, gente. Eu sempre digo e repito, não acho que é algo que seja repetitivo, acho que tem que ir falando até entrar na cabeça de todo mundo. Não adianta você saber elaborar um laudo maravilhoso, não adianta você ter uma técnica 100%. Saber executar todos os serviços de ergonomia se você não sabe vender, se você não sabe como que está o mercado de trabalho, o que está valendo a pena no mercado, o que não, como se inserir no mercado de trabalho para quem está começando agora, ou para quem pensa, né, em iniciar em ergonomia. Tem alguns erros que te impedem de entrar e você pode acabar até desistindo, e o principal deles é isso. Focar somente em técnica. Não quer dizer que você não precisa estudar, que você não precisa saber elaborar um laudo muito bacana, saber fazer tudo certinho. A gente precisa ter a técnica, a gente precisa saber fazer um laudo bem feito, a gente precisa saber dar uma palestra excelente, com certeza. Mas isso não vai adiantar se a gente tem só isso. Se a gente não tem a parte empreendedora, se a gente não tem a visão de empresários mesmo, de vender o nosso serviço, a gente tem que ter um pouco de vendedor também. Então, focar somente na NR17, focar somente em cursos que seja muito voltado em teoria, saber fazer uma ótima análise biomecânica, mas na prática não saber para quem vender, como se inserir no mercado de trabalho, como começar a se posicionar no mercado de trabalho também, é essencial, né, gente? Então,
Esse é o primeiro erro que eu vejo muitas pessoas cometendo aí no seu dia a dia com ergonomia. Deixa eu desembolar meu fone aqui, antes que ele quebre. Aí. Segundo erro que eu vejo muitas pessoas cometendo, que tem a ver, né, com esse primeiro, que é não saber se posicionar como profissional, não saber se posicionar como ergonomista, não saber se posicionar como referência mesmo em ergonomia. E como eu até comecei a comentar ontem com vocês, ter posicionamento, se tornar referência, não é ter 1 milhão de seguidores, não é conhecer 1 milhão de pessoas, não, a gente começa aos poucos mesmo, com os amigos que a gente tem. As primeiras indicações, normalmente, elas vão vir de amigos que conhecem fulano, que conhecem ciclano, que trabalham em alguma empresa, todo mundo trabalha em algum lugar, e essas pessoas podem ser sua indicação, mesmo que elas, à primeira vista, não tenham nada relacionado à ergonomia. Essas pessoas podem te indicar. Então, começar a mostrar para os seus amigos que você está estudando ergonomia, que você está trabalhando na área de ergonomia, começar a falar sobre ergonomia já é começar a se posicionar. Usar as redes sociais para você começar a estudar sobre ergonomia, começar a postar sobre ergonomia. Então, começar a postar dicas de ergonomia, dicas básicas, dicas simples. Tem gente que fala, eu tenho vergonha de vir e gravar vídeos. Não tem problema, você pode postar uma imagem, você pode elaborar um texto, colocar um textinho ali no Stories, fazer um carrossel no Instagram. Isso tudo são formas de se posicionar. Para as pessoas começarem a conhecer você. Porque o que a gente quer? De início, a gente vai começar a buscar os nossos primeiros contratos, né? A gente vai começar a fazer uma captação que a gente chama de captação ativa de clientes. A gente vai começar a ir atrás desses clientes. Mas depois, o ideal é que esses clientes comecem a vir até nós. E a gente consegue chegar desse nível depois que a gente está ali já prestando serviços e principalmente quando as pessoas começam a lembrar de ergonomia ou precisar de ergonomia e automaticamente elas lembram da gente. Seja porque viu a gente postando alguma coisa no Instagram, seja porque viu a gente postando alguma coisa no WhatsApp, nos status. Então, utilizar as redes são gratuitas, né? E nem dá muito trabalho, assim, elaborar um post rapidinho ali, postar nos stories que tá lendo alguma coisa sobre ergonomia, que tá estudando alguma coisa sobre ergonomia. Então, isso é uma forma, sim, de se posicionar e começar a divulgar os seus serviços também, nem que seja para os seus amigos, para a sua rede ali de amigos mais próximos e depois para esse pessoal que está no Instagram, que está no LinkedIn também, que é uma ótima ferramenta que a gente tem nas mãos aí. LinkedIn é ótimo para network, tá? Falamos do primeiro e do segundo erro. Terceiro erro, a pessoa não saber cobrar, vender, né? Cobrar o seu serviço. O que eu vejo muito profissional fazendo? Tá até faturando, porque tá vendendo um serviço ou outro ali de ergonomia, mas não consegue passar daquilo. Não consegue faturar alto, porque já começa cobrando muito baixo. A pessoa vai vender uma análise que normalmente os outros ergonomistas, quem já está na área, está cobrando. Aí a concorrência, por exemplo, está cobrando R$ 800 um laudo. Um exemplo, tá, gente? R$ 800 por um laudo. A pessoa começa a cobrar por 200. Não tem problema você que está iniciando, por exemplo, ou você que está querendo buscar mais clientes, fazer valores um pouco abaixo. Mas uma coisa é você de 800, que todo mundo está cobrando, passar ali para uns 700, 750, não sei, ou fazer por 800, mas além de uma análise, fazer também uma palestra, por exemplo, montar um pacote um pouco mais atrativo para o seu cliente. Mas outra coisa é você dar R$ 600 de desconto para o seu cliente só porque você quer a todo custo fechar um contrato. A princípio parece uma boa, porque as pessoas pensam assim, eu vou fechar aqui a qualquer valor, eu vou mostrar que eu sei entregar um bom serviço e depois que eu tiver ali uma cartilha de clientes, eu vou começar a cobrar um pouco mais caro para eu receber realmente o que eu quero receber com o meu serviço. É a pior furada que você pode cair, tá? É a pior coisa que pode acontecer. Por quê? A partir do momento que você cobra muito mais barato que os concorrentes, ou se na sua região nem tem concorrente, mas você está cobrando muito barato, você dificilmente vai conseguir chegar nesse valor que você gostaria de receber. Você vai ter que aumentar muito aos pouquinhos
Clientes, normalmente, eles vão ter muita resistência, né, pra gente ir subindo esses valores, vão ameaçar não querer mais, vão chorar demais, você vai acabar cedendo. Então, não é uma boa estratégia você começar a fazer valores muito abaixo do mercado, tá? Não, porque depois para você subir você não vai conseguir, mesmo que você seja conhecido por uma técnica perfeita. Porque eles vão pensar, se ela me cobrava 200, não tem por que começar a já me cobrar 800 aqui, tá? Então é um erro muito grave que eu vejo muitas pessoas cometendo e, infelizmente, isso impede as pessoas de ganharem bem com ergonomia, viu? Dificilmente você vai conseguir depois fechar um contrato bem feito e um cliente vai falando com o outro. Então, talvez naquele, mas no próximo eu cobro mais. Não, um vai falando com o outro. Isso vai sendo divulgado entre as empresas ali, tá? Então, você não vai conseguir, dificilmente. Então, não caia nessa armadilha, tá? Então, a gente falou do primeiro, do segundo e do terceiro erro. Vamos ao quarto erro. Tá aí, pessoal? O pessoal não tá mandando perguntas hoje? Tá tranquilo? Vocês estão cometendo algum desses erros aí no dia a dia? Tem alguém que tá começando agora em ergonomia? Luciana, eu sei que tá começando, né? Vamos lá, já que ninguém tem dúvida. O quarto erro que as pessoas cometem: querer trabalhar somente como CLT. Tem gente que adora trabalhar de carteira assinada por causa daquela falsa ilusão de que a carteira assinada ela traz segurança, né? Isla, pretendo ingressar. Isso aí, Isla. Participa da maratona que eu tenho certeza que na hora que finalizar, você vai ter 100% de certeza que você quer ficar na ergonomia, tá? Eu vou te mostrar os primeiros passos por lá. Mas é esse erro do CLT, gente, tem gente que gosta, tem gente que... Eu já trabalhei como CLT na ergonomia para testar realmente. E não dá para você faturar alto com ergonomia no CLT, tá? Carteira assinada, as pessoas vão te pagar um salário ali base, um salário fixo, e você não vai ter chance de aumentar aquele faturamento. Diferentemente quando você trabalha para você mesmo, quando você empreende na ergonomia. Tem áreas... Luciana não estava conseguindo digitar, mas eu lembrei que você colocou ontem que você está começando, né? Então, em outras áreas, gente, que para empreender é difícil, né? Realmente tem áreas que é muito difícil, mas na ergonomia a gente tem essa grande vantagem que a maioria das empresas, a maior parte delas mesmo, vão contratar CNPJ, tá? Vão contratar MEI, vão contratar a mão de obra terceirizada. Eles não querem vínculo empregatício, tá? Muito raras as empresas que têm ergonomista no quadro de funcionários, que tem como CLT. A gente tem, mas são poucas com relação àquelas que buscam empreendedores na área de ergonomia. Isso traz vantagens para a empresa que está contratando, mas eu vejo muitas vantagens para a gente que empreende. Porque você consegue colocar o preço, precificar o quanto você quiser. Se você estiver ali disposto a ir atrás, fazer captação ativa, se empenhar mesmo no mercado de trabalho, o seu limite de faturamento vai ser o limite que você consegue atender ali no seu mês. E sendo que, além desse faturamento, você também tem as vantagens de ter liberdade de agenda. Você também tem as vantagens de você mesmo fazer seu horário. Se você não quer trabalhar aquele mês, quer tirar umas férias, você consegue como se diz, se organizar ao longo ali dos meses para você tirar aqueles dias, não tem problema. E isso vai de acordo com o que você quer e o que você precisa, tá? Sem alguém estar ali te estipulando horários, te estipulando dias. Por exemplo, eu atualmente, quem me acompanha que sabe, eu tive bebê recentemente, eu tô com a bebezinha de 4 meses e eu estou de casa. Se eu estivesse de CLT, gente, se eu estivesse trabalhando de carteira assinada, eu já teria que ter voltado a trabalhar, né? A licença maternidade são 4 meses só. Então, eu já teria que ter voltado, sendo que o bebezinho parece estar maior, mas quem é mãe aí sabe que ainda demanda demais da gente, ainda é noite sem dormir,
tomou vacina semana passada, a gente ficou umas 3 noites sem dormir, com febre, chorando, dá muita reação, né? Imagina se eu trabalhasse para outras pessoas. Eu ainda teria essa desvantagem de, além de ter o meu salário fixo ali no mês, não tenho chance de ganhar mais do que aquilo, eu ainda teria que deixar minha filha em casa com outra pessoa, ter que sair cedo, voltar tarde, isso sem dormir, com o bebê chorando, é uma situação ruim. Muitas mães passam por isso. Na área de ergonomia, eu tenho essa vantagem. Não voltei a trabalhar, não pretendo voltar em campo, né? Tô fazendo minhas análises de casa, continuo fazendo toda a minha parte de home office, mas eu consigo pegar uma mão de obra de algum colega economista para ele ir lá buscar o que eu preciso para colocar na minha análise, consigo ligar, fazer videochamada com os meus clientes para pegar o que eu preciso também. Eu me organizei anteriormente, né, para pegar tudo que eu precisava para eu ter material por um tempo ali para trabalhar com isso em casa. Então você consegue se organizar muito bem para você fazer o seu horário, fazer a sua demanda da forma que você quer. E sempre faturando mais, porque um cliente, gente, eu falo, o mais difícil é o primeiro contrato. Fechou o primeiro contrato, a coisa anda, tá? Que um cliente vai te indicar para outro. Naquele mesmo cliente você pode fechar a análise, ele mesmo, você fazendo um bom serviço e sabendo ali vender, tendo uma estratégia, tendo metodologia, você consegue vender os seus outros serviços, treinamento, palestras, e ali você vai só faturando cada vez mais, tá? Me formei em 2014 em Técnica de Segurança do Trabalho e não atuei de nenhuma forma. Estou inscrito no curso para reiniciar e reciclar por causa do tempo que me formei. O que você me aconselha? Olha, mesmo você não tendo trabalhado como técnico de segurança do trabalho, você pode trabalhar com ergonomia, tá? Porque você não precisa ter essa experiência como técnico para poder trabalhar com ergonomia. Para trabalhar com ergonomia, o que é que você precisaria? De um curso. Como você tem um técnico, você pode fazer cursos de extensão, cursos de capacitação para você atuar com ergonomia. Então, você só precisa do seu diploma, você tem, né? E agora a capacitação em ergonomia. Porque, igual eu falo, né? Saúde e segurança sempre anda junto. Quando eu comecei a atuar com ergonomia, eu não tinha experiência como fisioterapeuta. Minha formação é em fisioterapia. Eu não tinha nem me formado ainda em fisioterapia, porque eu comecei como estagiária. Então, eu não tinha experiência como fisioterapeuta, isso não interferiu em nada. Assim como você não tem experiência como técnico de segurança, não interfere na sua atuação com ergonomia. Porque na capacitação em ergonomia, você vai aprender tudo que você precisa para poder atuar. Por que a gente fala que a pessoa tem que ter o diploma? Porque é o que a norma pede, né? Como ergonomia não tem faculdade, ela é uma especialização, uma capacitação, você precisa de um diploma base. Seja de graduação, em qualquer área, tanto que não tem estabelecido qual profissional que pode atuar com ergonomia. Pode ser fisioterapeuta, pode ser enfermeiro, pode ser engenheiro, designer, qualquer área. E de técnicos, a gente tem o técnico de segurança do trabalho e técnico de enfermagem que consegue atuar com ergonomia muito bem. Porque são áreas que são relacionadas também, né? Fiz o curso de ergonomia, mas ainda não estou tendo coragem de ir atrás do meu primeiro cliente. Acho que por falta de experiência. É o medo que trava a gente, viu, Gláucia? O medo trava a gente e não sei que curso você fez, às vezes foi um curso com uma base mais teórica, né? Não te deu esse direcionamento de mercado, principalmente, essa parte mais prática. Então você acaba travando por causa do medo. Mas o que eu gosto de falar com as pessoas? Fica muito mais fácil quando a gente tem alguém que pega na mão da gente e ajuda, né? Inserir a gente no mercado de trabalho. Mas o que eu vejo travando muitas pessoas é achar que não é capaz. E o primeiro sempre vai dar medo. Em tudo que a gente vai fazer, né, a primeira vez, sempre vai dar aquele frio na barriga. Vai com esse medo mesmo. Começa a buscar os seus clientes e o que você pode ter? Um não, que você já tem, né? Você pode não fechar um contrato, você já está sem contrato, vai continuar na mesma. E o que pode acontecer o outro lado? Você fechar um contrato muito bom. E aí, a partir dali, você começa a correr atrás do que você precisa, você vê o que você precisa ajustar na sua atuação ou não. Mas vai com medo mesmo. Meus alunos, eu sempre... eu estou finalizando uma turma agora, né? Da minha capacitação. E eu sempre gosto de conversar, trocar feedbacks.
E tinha uns que morriam de medo. Eu tenho alunos que já são ergonomistas, que tinham a pós-graduação, mas estavam com medo de começar também, estavam na mesma situação que você. E aí eu pego na mão mesmo e falo, não, vamos, vai, cria coragem. Dentro dessa última turma, a gente teve o que eu chamo de Desafio Ergonomia 8 em 8. E cada semana eu dava tarefas para eles fazerem, que é justamente para se inserir no mercado de trabalho. Então, são algumas tarefas para eles começarem a captar clientes, a montar a própria empresa, montar a própria estrutura de consultoria de ergonomia, por exemplo. E aí eles começam com super medo, mas quando finaliza, tá todo mundo super feliz. É o que eu falo, só vai passar esse medo a partir do momento que você começar a encarar mesmo, né? Papo de psicologia, mas é o que funciona. Qual o perfil de empresa que costuma buscar esse tipo de serviço focado em ergonomia? Em termos de estrutura, quais as aquisições são necessárias inicialmente? Empresas que mais buscam, que vão te buscar de forma mais ativa, são empresas com grau de risco maior, são empresas que têm muitos funcionários, são empresas que já começaram a elaborar o PGR, que é um documento que se chama Programa de Gestão de Riscos. Quem é técnico de segurança aí sabe de qual documento que eu estou falando. Então, é um documento onde que a empresa precisa fazer o levantamento de riscos. Riscos ergonômicos, riscos de segurança, riscos de acidente, enfim, todo tipo de riscos ergonômicos estão inclusos. E quem faz essa parte de levantamento é o ergonomista. Então, quando eles não têm o ergonomista no quadro de funcionário, eles contratam o nosso serviço para isso. Então, tem empresas de médio porte, grande porte, de 100 funcionários, de 600 funcionários que já buscam a ergonomia porque elas já precisam elaborar essas documentações, já estão mais ativas conforme a ergonomia pede. Só que tem empresas menores, tem empresas com uma estrutura, né, um pouco mais familiar, talvez, empresas de bairro, que a gente chama, empresa menor, que precisam fazer, mas não sabem. Então, às vezes, por isso que elas não buscam. Só vão saber a hora que bater fiscalização, a hora que tiver algum problema com algum funcionário. Esse tipo de empresa eu gosto de eu mesma ir apresentar e mostrar que ela precisa de ergonomia, sabe? Tem toda uma técnica para isso. O que precisa de aquisição para iniciar? Eu vou falar melhor na maratona, né? Porque eu acho de extrema importância, mas não é investimento alto, tá? Você consegue iniciar na ergonomia tendo uma trena, uma prancheta e alguns questionários impressos para você seguir durante as suas avaliações. E EPIs, né? Que são equipamentos de segurança. Botina de segurança, capacete, aqueles coletes, é bom ter, tá? Mas também não é obrigatório, porque tem empresa que vai te fornecer, tem empresa que não, mas eu gosto de estar preparada. Mas para iniciar você precisa disso, não precisa de nada além. Então é um investimento bem baixo, tá? Em questão de aparelhagem. Estou de férias na minha cidade, estou ensaiando ir amanhã ao supermercado. O que eu devo evitar de falar e quais melhores colocações para ter sucesso? Evitar de falar já valor de cara, sabe? Porque a primeira coisa que você, quando fala, tô prestando esse serviço de ergonomia, tá? A primeira coisa que vocês vão te perguntar é qual que é o valor? Fala de cara, assim, já leva a conversa para você sempre falar não do seu serviço em si. Eu vou fazer uma análise ergonômica do trabalho, eu vou fazer uma avaliação ergonômica preliminar para você, eu vou fazer um treinamento, porque ele não sabe o que é isso. Explica o benefício que ele vai ter. Fala, olha, você sabia que você precisa fazer... Vou dar uma dica, hein? Você sabia que você precisa fazer a avaliação ergonômica preliminar? É um documento de ergonomia para você implementar os seus documentos de segurança, é obrigatório. Mas além de você ter que fazer essa documentação, por ser obrigatória, você sabia que ter a avaliação ergonômica te ajuda a controlar os atestados médicos, os afastamentos pelo INSS, melhora a qualidade de vida dos colaboradores. Você vai listar ali o tanto de benefício que o seu serviço de ergonomia pode trazer para ele. E são muitos, viu, gente? São muitos. A ergonomia traz muito benefício para a empresa. Só de você falar assim, reduz atestado médico, ele já vai saber que isso ali é um benefício tanto, porque redução de atestado médico evita de ter que ficar deslocando outro funcionário para colocar no lugar do supermercado, é super corrido, né?
Tem também a questão financeira, né? É um benefício e tanto, um ganho secundário. Então, você mostra esse lado dos benefícios para o seu cliente ver, o seu possível cliente ver, que ele não vai estar pagando o seu serviço, ele vai estar investindo no seu serviço, entendeu? Então, a melhor colocação é essa. É você focar em benefícios e não focar nos domes técnicos, porque muitas vezes eles não vão saber o que é, nem a obrigação deles saberem, mas eles vão entender que aquilo ali vai trazer um benefício secundário, porque empresa, cliente, eles querem saber disso, né, gente? Vamos jogar limpo aqui. Eles querem saber disso, de benefício que eles vão ter, de ganhos que eles vão ter por trás daquilo ali. Então, focar nessa parte de ser obrigatório, porque pode ser que eles nem saibam, e nos benefícios que eles vão ter. Se você quiser montar uma apresentação também, fica bem bacana. Para você apresentar para eles, para você mandar por e-mail, que às vezes você indo lá fica um pouco corrido, você pode mandar posteriormente em e-mail ou pelo WhatsApp uma apresentação, mostrando os serviços que você oferece e os benefícios que cada um tem. Ficou claro? Deu para ajudar? Deu para iluminar o caminho? Luciana, estou montando isso mesmo. Imagina. Na maratona a gente vai conversar muito mais sobre isso, viu? Não perde, não. Que lá a gente vai ter muito tempo. Ah, que bom. Então aí, já é focar em benefício, e benefício não falta, porque a ergonomia, eu falo, é muito fácil, as pessoas que não estão sabendo lidar com isso, mas é muito fácil trabalhar com ergonomia, sabe por quê? Porque você não precisa mentir em momento nenhum, você não precisa fingir, ai, o que será que eu falo? Porque tem tanto benefício, a gente sabe, a gente que, mesmo quem nunca atua com ergonomia, sabe, se você ler um pouquinho tanto de benefício que traz para os trabalhadores, não só para os trabalhadores, mas para a empresa também, né? Financeiro, de qualidade de vida, de melhora na conscientização das pessoas também. A partir do momento que eles treinam sobre ergonomia, eles passam a dividir a responsabilidade também com os funcionários. Isso resguarda muito a empresa. O levantamento dos aspectos ergonômicos para o PGR é realizado por um ergonomista. Estamos falando da ET? A EP e a ET. As duas são feitas por ergonomista. O que compõe o PGR é principalmente a EP, tá? A EP, a avaliação ergonômica preliminar, ela é feita antes da ET. Atualmente a gente tem essa ordem. Então, você faz a EP, entrega, e durante a EP, se aquela atividade tem riscos demais, você pode indicar de fazer a ET, tá? Então, você mesmo pode acabar fazendo os dois documentos para a empresa. Mas primeiro, e o que compõe o PGR inicialmente, é a EP. Você acha que inicialmente devo abrir um CNPJ ou posso começar com o MEI? Isso depende dos benefícios que você vai ter. Eu não pude abrir MEI quando eu comecei por causa da minha profissão base ser fisioterapia. E eu lembro que eu conversei com o contador, ele falou que eu não poderia ter o MEI, porque se eu fizesse qualquer serviço de fisioterapia, por menor que fosse ali dentro da empresa, às vezes uma avaliação, alguma coisa mais relacionada à fisioterapia do que à ergonomia, eu poderia ter problema, né? Então, a gente optou por abrir o CNPJ e questão de custos ia ficar quase a mesma coisa, tá? Mas eu sugiro conversar mesmo com o contador para ver como que tá essa questão de nota fiscal, de impostos. Normalmente o pessoal gosta muito de abrir MEI, porque tem muitos benefícios, né, o MEI. Sou enfermeira e não estou mais no hospital. Então, acho que você pode abrir MEI, sim. Pode abrir. Se você não tiver contato com nenhum contador, você me manda um direct que eu vou confirmar com o meu contador. Eu posso perguntar a ele, tá? O que ele acha melhor. Normalmente o pessoal gosta muito de abrir MEI, né? Porque tem vários benefícios, principalmente para quem está começando, né? E aí depois, posteriormente, se for necessário, faz essa transição para o CNPJ. Mas eu gosto, eu falo assim, quando não é da nossa alçada, é bom a gente perguntar quem entende, né? E essas coisas fiscais, tributárias, eu sempre gosto de antes perguntar para o contador, porque é muito minucioso, né? Então, se você quiser, eu pergunto para o meu contador e a gente tira a sua dúvida. É até uma boa coisa para a gente citar durante a maratona, hein? Gostei.
eu tenho um pouco de dificuldade em manusear o questionário no computador. Por exemplo, se tem uma avaliação com 10 funcionários, seria inviável imprimir tantas folhas para avaliação. Normalmente a gente aplica. Eu gosto, nesse ponto eu sou um pouquinho a moda antiga, eu gosto de imprimir, mesmo se for muitos, viu? Então, o que que eu faço? Eu peço à empresa para imprimir, que normalmente eles têm, né, impressora lá, tem um monte de folha. Eu falo, olha, eu preciso aplicar esse questionário, imprime aí para mim, eu preciso de X cópias. E eu nunca tive problema deles imprimirem, não, tá? Aí eu até peço às vezes eles para distribuírem. Vamos supor, se eu quero fazer uma pesquisa maior, se eu quero pegar mais funcionários, eu peço cada líder para distribuir na sua área e depois eu só recolho. Porque aí a pessoa responde no momento que ela tem ali, sem ter ninguém em cima colocando pressão, então eles colocam coisas mais verdadeiras, né? Então, é mais fácil, porque é menos uma coisa para a gente se responsabilizar também, a gente começa a passar para a empresa. E eu nunca tive problema com isso, eu acho bem mais fácil. E aí depois você faz. É até bom você ter essa parte física, que você pode fazer um arquivo ali para você ir guardando. Jonathan, oi, Taiane, tudo bem? Conversando esses dias. Eu tive retorno hoje, Jonathan. Eu tava caçando a sua conversa lá no Instagram, acabou que eu entrei na live. Eu tive o retorno, eu vou te mandar o link, tá? Mas deu tudo certo lá no grupo, sim. Me manda um oi só pra essa conversa subir, porque vai tanta gente mandando. Me formo em tecnólogo em segurança do trabalho ano que vem. Mesmo sem se formar, já posso fazer uma capacitação na área de ergonomia? Pode. Você já forma no ano que vem, né? Então, falta 5 meses, né, para o ano que vem. Praticamente a gente já está em agosto. Porque você precisa ter o diploma a partir do momento. Para você finalizar o curso de capacitação e pegar o seu diploma de capacitação, você já tem que ter o outro diploma. Então, você tem, por exemplo, o meu curso de capacitação é 1 ano para você finalizar. Durante esse ano, você pode finalizar o seu tecnólogo. A partir do momento que você finalizou, você já pode solicitar o seu outro certificado, não tem problema. Boa noite. Como faz para captar clientes? Boa noite, Nando. Existem várias técnicas de captação de clientes. A gente consegue por rede social, pelo WhatsApp e tem algumas formas pagas também, né? Como o Google Ads, né? Que é pago. E gratuito a gente tem LinkedIn, Instagram, WhatsApp, redes sociais mesmo, e telefone, né? Para você começar a entrar em contato com as empresas. Isso, manda um oi que aí eu vou te mandar lá o que precisa. Eu vou precisar de alguns dados seus para poder entrar no grupo. Quais aspectos são analisados nesses questionários ergonômicos? Depende, tem questionários que já são padronizados, né? A gente só pega do autor e aplica. Por exemplo, tem um questionário de Couto que avalia um pouquinho de tudo, ele avalia sensação térmica, sensação de iluminação, sensação de desconforto, se a pessoa sente alguma dor ou não. Então, ele pergunta de uma forma geral como é que é a relação daquela pessoa com o trabalho dela. E tem questionários que a gente mesmo pode montar. Eu montei um de riscos psicossociais para poder me ajudar. Eu tenho um de dor também, questionário de dor. Eu montei um bonequinho, imprimi esse bonequinho e eu peço para as pessoas marcarem um X, onde elas estão sentindo dor, por exemplo. Para a gente fazer um mapeamento ali de onde o pessoal está tendo mais queixa. Tem alguns questionários que também já fazem isso. Então, vai depender do seu objetivo. Se você quer fazer um questionário sobre tudo, perguntar sobre iluminamento, perguntar sobre estresse, perguntar sobre dores, perguntar sobre como que é a rotina, você pode montar o seu próprio questionário, não tem problema não. Ou se você já quiser imprimir um padronizado, que você não precisa imprimir, tem, por exemplo, esse questionário de Couto que já é pronto, né? Você imprime e aplica. Victor Alain é meu aluno. Tá aí com a gente, acabou de entrar. A gente falou de 4 erros, né? Foi? Foi. Faltou o último.
O último erro que muitas pessoas cometem, vamos recapitular os 4 primeiros. Primeiro erro que muitas pessoas cometem, focar somente em técnica, né? Esquecer do mercado. O segundo erro, não saber se posicionar na área de ergonomia. O terceiro erro é as pessoas... A gente falou de 4, não foi? Gente, cabeça de mãe. A memória da gente fica igualzinha da Dory do Procurando Nemo. Nunca vi. Se não melhorar, eu vou ter que fazer um tratamento. Tudo eu tenho que anotar. A gente falou sobre cobrar pouco, né? Não pode, gente, cobrar pouco, pelo amor de Deus. Não começa cobrando um pouquinho, senão depois vocês vão ter um problema para poder aumentar. Desvaloriza muito a classe. Muito, muito, muito. Melhor. Que bom, boa notícia. E o último erro que a gente falou sobre a questão de focar somente em CLT e não tentar empreender na área de ergonomia, que tem um campo muito grande para empreendedorismo, tá, gente? E ali você consegue, o faturamento, o seu limite é o que você consegue se empenhar ali. O céu é o limite, né? E o quinto erro é metodologia. Não seguir uma metodologia para você começar a faturar e aplicar isso de fato. Ver o que está dando certo, metodologias que realmente dão resultado, que são comprovadas, para você seguir esse passo a passo, para você não ficar dando tiro no escuro, para você não ficar jogando, né, roleta russa, jogando erro e acerto. Isso ali perde muito tempo. Você pode acabar desanimando, desistindo também. Quais funções exigem a medição de iluminação? Qual aparelho devo comprar? Iluminação é só para ambiente interno, então só quando a pessoa trabalha em ambiente fechado, né? E a gente precisa principalmente na ET, na análise ergonômica do trabalho, precisa fazer essa avaliação, ou quando você está fazendo a análise ergonômica preliminar, você vê que tem lâmpada queimada, a gente já percebe que a iluminação não está bacana, então a gente precisa fazer a avaliação conforme a NH11, né? Tem uma forma certinha de fazer a avaliação. Nesse caso, você precisa do aparelho que se chama luxímetro. Hoje em dia, a gente tem vários no mercado que são muito bons, uns com um preço muito bacana, não são muito caros. Principalmente para quem está começando, né? Não é bacana ficar investindo muito alto. E estão começando a sair aplicativos muito bacanas de medição de tipo um luxímetro no celular mesmo. E o resultado está sendo muito bacana, está sendo muito parecido com os aparelhos, tá? Mas tem aparelhos que chama luxímetro. Tem uns de 100, 100 e pouquinho, você não precisa fazer um investimento muito alto, não. E dura muito tempo mesmo. E é o único aparelho, assim, que você precisa fazer de investimento na ergonomia, assim, inicial. Você faz a questão de cobrança com base em relação a alguma tabela ou colocar o próprio valor? Eu tenho uma tabela que eu sigo, que eu até ensino para os meus alunos, que tem alguns preços que a gente precisa deixar fixo, como, por exemplo, durante o ano ali, você vai se organizar para você saber quanto você quer cobrar na sua hora e alguns gastos que você vai ter para executar aquele serviço que você precisa incluir na hora de você cobrar. Que a gente tem muitos custos que às vezes acabam ficando por fora ali, você pode acabar tomando prejuízo. Custo de nota fiscal, custo de deslocamento, de alimentação se tiver. Então, eu deixo uma planilha pré-pronta ali, claro que não fica fixo, que a gente consegue às vezes organizar melhor, mas eu sempre deixo uma lista do que eu gasto, são gastos fixos com cada serviço que a gente faz, e antes de fechar o valor, eu sempre entendo se eu vou ter algum gasto a mais, por exemplo, de viagem, um deslocamento um pouco maior, para poder incluir no meu custo, né? Poder incluir no meu valor. Mas mão de obra eu gosto de deixar um valor fixo de hora para eu poder receber ali, para não variar demais o valor de um cliente para o outro também. Então eu gosto de calcular por hora o valor que eu gosto de receber. Mas tem gente que deixa o valor fixo por análise. Só que eu gosto por hora porque, independente do serviço, se der em 10 horas, você vai receber aquelas 10 horas, entendeu? Agora, a análise, por exemplo, tem a análise que é mais fácil, tem a análise que é mais difícil.
Então, quem cobra por análise cobra, por exemplo, administrativo um valor X e operacional valor Y. Então, varia demais, às vezes, para você explicar isso para o cliente, que eles vão querer saber, né, o que eles estão pagando, por que chegou naquele valor. Então, você consegue esclarecer mais fácil também. Então, eu tenho uma planilha com esses custos. De iluminação, também tenho planilha para fazer os cálculos. Eu não sou muito boa em planilha, não, mas eu tenho planilha para tudo, porque eu acho que facilita demais o dia a dia da gente, né? Então é isso, falando dos 5 erros, o último erro foi metodologia, né? A gente tem que ter um passo a passo para a gente seguir, principalmente para quem está se sentindo perdido, para quem está iniciando na área, ou para quem já está na área, mas está vendo que não está dando muito certo, que não está conseguindo faturar mais. Então, seguindo ali certinho, você vai colocando tudo em prática, você consegue ir fechando contratos, você não se sente perdido também, você consegue controlar essa ansiedade também, né? Tem essa variação, que aprendi foi por análise, é diferente por hora mesmo, interessante. Sim, eu também aprendi por análise. Só que eu penso o seguinte, a gente é ergonomista. Para mim, eu sei que fazer uma análise operacional, uma análise administrativa, um vai ter mais riscos do que o outro, então acabar que um documento vai ser um pouco maior do que o outro. Mas eu acho assim, se a pessoa quer me pagar para 5 horas, eu vou fazer aquelas 5 horas. O que deu tempo de fazer naquelas 5 horas é o que ela vai receber. Claro que a gente tem essa flexibilidade, né? De, não, vou aqui um pouquinho mais, poder entregar, finalizar o meu serviço, mas a gente consegue controlar melhor os ganhos e o tempo de um cliente para o outro. Porque se eu acabo fechando 10 clientes em um contrato, fechei 10 análises, ou 10 clientes não, 10 análises em um contrato. Mas ele vai querer no final do mês aquelas 10 análises, não importa se você vai gastar 10 horas ou 30 horas, entendeu? Então, por hora, eu consigo controlar melhor assim, olha, para eu fechar essas análises suas, eu gasto em volta de 20 horas. Tô dando um exemplo aqui, tá, gente? Então, eu cobro pelas 20 horas, não por análise. Até para eu controlar quantos eu consigo fechar por mês, quantas horas eu vou trabalhar no mês também. Eu trabalho muito gestão de ergonomia, né? Eu gosto muito de vender contrato de gestão de ergonomia, que é contrato contínuo, a gente consegue fazer muito serviço, então a gente consegue trabalhar melhor dentro da empresa também, e esses contratos eu sempre cobro por hora, porque dentro daquelas horas ali, se der para eu fazer 300 análises, eu vou fazer, se der para eu fazer 20 análises, 10 treinamentos, a gente vai fazer, então a gente consegue trabalhar melhor mesmo, né? Independente da análise, valor mesmo, então, sim, por hora. Agora, mas aí você vai calcular, né? Então, por exemplo, a pessoa quer te contratar para fazer 10 análises operacionais. Você vai gastar muito mais horas do que se ela te contratar para 10 horas de análises administrativas, por exemplo. Se a pessoa trabalha sentada, não tem tanta variação, então o documento é mais fácil. Então, o tempo gasto vai ser menor também. Então, o valor vai variar por causa disso. Acaba que, no final das contas, quando é operacional, você vai ganhar mais, porque você vai, como se diz, gastar mais tempo. Então, vai ser um contrato um pouco maior. Mas você consegue discriminar isso melhor para o seu cliente. Olha, eu estou te cobrando tanto porque para fazer essas análises, por se tratar de operacional, eu vou gastar mais horas, porque eu tenho que avaliar todos os vídeos, eu tenho que avaliar todas as posturas que eles fazem. Por ser operacional, eles fazem muitas posturas. Então, eu vou ter que aplicar a ferramenta para essas posturas. Enfim, você vai conversar ali. Então, para isso, eu consigo com X horas em média, cada análise. É a mesma coisa se for administrativo, você também consegue falar melhor. Porque tem operacional, gente, que não gasta tantas horas para fazer. Então, você tem essa gordurinha aí na hora de cobrar, né? Deixa eu ver se ficou alguma pergunta. Quais as referências são utilizadas para as conclusões das análises ergonômicas? Apenas NRs? Não, você pode usar normas, você pode usar artigos, livros. Por exemplo, quem criou esse questionário de Coulter, ele tem uns livros muito bacanas, e Tiro Lida. A gente tem vários livros bacanas de ergonomia também que você pode utilizar na hora das suas conclusões. As próprias ferramentas ergonômicas que você utilizar,
Você pode colocar nas referências bibliográficas, né, nas conclusões, porque afinal de contas ela te ajuda a chegar no diagnóstico. Então, tudo isso é referência para você usar na sua análise. Quanto mais referências, né, gente, melhor fica. Você vai falar desses valores na maratona? Eu vou falar como que eu chego nesses valores, vou mostrar um pouco da minha metodologia. Gestão você faz offline por contato de texto ou por reunião pessoalmente via Meet? Depende. A gestão, eu tenho contratos em que eu faço 100% online e eu tenho contratos em que eu faço presencialmente. Atualmente eu tô mais de home office, viu? Não tô indo presencialmente, mas eu tenho equipes para poder ir. Tenho profissionais que são colegas que trabalham junto comigo, que vão presencialmente quando eu não posso ir. Mas gestão normalmente é feito como? A gente tem algumas horas do mês. Então, por exemplo, eu tenho um contrato que são 8 horas mês presencial. Então, eu vou uma vez no mês. E 8 horas home office. Então, eu vou lá, faço o que dá para fazer pessoalmente, pego o que eu tenho para fazer, pego material para poder trabalhar em casa. E depois, às 8 horas, eu faço em casa conforme a minha demanda. Conforme eu estipulei ali. Ah, hoje eu vou trabalhar 4 horas, amanhã mais 4 horas. Enfim, você que distribui esse horário aí. Então, depende do que você vai acordar com o seu cliente. Para eu abordar esses clientes, né, para eu fechar esses clientes, normalmente eu faço reunião online, a primeira reunião online. Mas se você morar perto do seu possível cliente, é interessante você ir lá e fazer uma visita presencial, uma reunião presencial, mas hoje em dia é mais difícil, né, gente? Todo mundo quer resolver tudo via internet mesmo, por causa de tempo, facilidade, né? Mas se tiver a possibilidade de você ir, eu acho interessante para as pessoas te conhecerem. Talvez você consiga até fazer já um primeiro tour na empresa lá, para eles te mostrarem. Então é bem legal também. Atualmente eu faço o primeiro contato home office, mas por causa dessa minha situação atual de estar trabalhando mais de casa, por opção mesmo. Mas eu adoro ir em área, adoro ir nas empresas. Você conhece muita gente diferente, é bacana para você divulgar o seu trabalho também. É bacana para você já ir primeiro e já conhecendo. Se eles interessarem pelo seu trabalho, eles já vão te mostrar um pouco da empresa. É bem bacana. E eu acho que o cara a cara, ele convence mais também, né? Eu gosto muito desse contato direto. Eu acho que vale super a pena. Agora, se a empresa for longe, você não vai gastar, né, para ir viajar, para ir até lá, se deslocar. Então, a internet vem aí com uma ótima possibilidade. Facilita e muito. Eu fecho a maioria dos meus contratos hoje em dia. Eu uso o Zoom, tá? Mas via Meet super funciona também, mesma coisa, né? Hoje em dia tem gente que liga pra gente até pelo WhatsApp, né? Chamada de vídeo. Então, o importante é conseguir essa primeira reunião, seja pessoalmente ou virtual, para você conversar ali com aquela pessoa, para a pessoa te conhecer, te ver, você apresentar o que você precisa apresentar. Porque a partir dessa primeira reunião, dificilmente ela não vai fechar com você. Porque se ela se dispôs a te ver ali por um tempo, né, conversar com você, ela deixou um tempo disponível para conversar com você, é porque ela está interessada em ergonomia, está interessada em fechar. Então, se você conseguir mostrar ali os benefícios que ela vai ter, conseguir mostrar tudo certinho, dificilmente ela não vai fechar com você. As análises englobam setores inteiros ou apenas funções específicas? Análises são feitas por funções, tá? É uma análise por cada... Eu faço por função. Se tem 20 funções, vão ser 20 documentos, um para cada função. Porque, às vezes, eles até tentam assim, será que você não consegue fazer por funções similares? Tem três funções ali que é tudo igual. Eu falo, não, você pode achar até que é igual, mas eu não sei. Como é que eu vou colocar no meu documento que é igual se eu não sei? Então, preciso analisar. Preciso fazer a análise de cada um. E, normalmente, tem pelo menos alguma coisinha diferente, pelo menos algum risco diferente. Então, a gente só vai saber através da análise, né?
Então, eu faço por função, que eu acho que fica mais organizado, acho que fica mais fiel ao que a norma pede e às vezes eles querem fazer isso para pagar um documento só, né? Então, é uma forma da empresa querer economizar. Você faz uma visita antes de fechar contrato, tipo, para ter ideia do que lhe espera, se é algo mais difícil, carro com mais detalhes técnicos, serem avaliados ou fecha de cara e depois vê o grau. Eu já fecho as análises, mas antes de fechar, eu sempre pesquiso a empresa, né? Então, na pesquisa, você já consegue ver ali qual que é o ramo de atividade da empresa, você pesquisa pelo CNPJ, você consegue saber qual que é o grau de risco, qual que é a atividade principal da empresa. E só de saber isso, você já tem mais ou menos uma ideia se são atividades mais manuais ou são atividades mais administrativas. E antes de fechar com você, para você fazer o seu orçamento, você vai precisar de algumas informações da empresa. Então, você vai perguntar quantas funções são, quais são essas funções, que através dessa lista que ela vai te mandar, você já tem uma ideia do que te espera ali, viu? E pesquisando a empresa também. Você consegue ver. Hoje em dia, Instagram é ótimo para isso. Você já vê até foto de como que é os locais. Você vê ali no Google Fotos também. E aí você consegue fechar. Porque você vai precisar disso para fazer o orçamento, né? Você tem pedido de orçamento com qual frequência? Atualmente, né, eu já estou na ergonomia desde 2018, que eu comecei como estagiária. E eu comecei a empreender na ergonomia em 2019, assim que eu me formei. Agora que as empresas já me conhecem, que eu já tenho uma cartela de clientes até grande, graças a Deus, já atendi empresas de vários portes, empresas multinacionais, tenho muitas amizades no mundo da saúde e segurança do trabalho, né? Então, eu já recebo aí com uma frequência, às vezes, de 1 a 2 por semana, tá? Às vezes para fazer só análise, às vezes para fazer só uma consultoria, treinamento, palestra. Então, é uma frequência grande, tá? Tem demanda. Quando eu falo que tem demanda, é porque tem. Grupos homogêneos fazem sentido na hora dos laudos ou é muito confuso? Tem muito ergonomista que faz atualmente AEP por grupo homogêneo. Mas eu acho que fica um documento muito grande e eles vêm com essa ideia de, é tudo igual, é grupo homogêneo, né? Pode ser homogêneo para segurança do trabalho, mas para ergonomia a gente não sabe antes de avaliar. Eu já avaliei por grupo homogêneos para ver se realmente era e tem um detalhezinho ou outro que interfere no risco ergonômico. Vou dar um exemplo. Vou fazer EP, você pode até fazer, tá? Não tem problema não. Tinha 3 atividades que eram do mesmo grupo homogêneo, muito similares em questão de operacional. Porém, em um desses setores, a gente tinha um adoecimento mental muito grande. O pessoal afastava muito por ansiedade, por estresse. O que a gente viu? A relação com a liderança era ruim, se enquadrou muito no que a gente falou hoje de risco psicossocial. Por isso que a galera estava adoecendo. É um risco ergonômico. Não era similar aos outros, entende? Em questão de operação era parecido, em questão de risco biomecânico era tudo similar. Mas tinha esse X da questão ali que aquela EP, naquele ponto, naquela atividade, tinha esse grau de risco muito alto comparado com os outros. Você pode até citar isso no documento, mas depois o que eu fiz? Pedi uma ET para essa atividade em específico, que tinha esse risco que a gente levantou, né? Para fazer a ET daquela atividade lá, daquela função. Por isso que eu gosto de fazer separado, para depois não ficar desorganizado, porque a gente entende o nosso documento, mas quem lê esses documentos é o pessoal do RH, pessoal da segurança do trabalho, pessoal do meio ambiente, os auditores. Normalmente eles não vão entender como que a gente organizou aquelas informações, pode ficar confuso. Mas tem muitas empresas que pedem para a gente fazer EP por grupo homogêneo. Eu até faço, mas se eu vejo qualquer coisa discrepante de uma atividade para outra, eu já peço de cara a ET daquela. E aí, ao invés de fazer um documento só, elas têm que fazer 2. Ramo, grau de risco, tipo de atividades, número de funções, quais funções? Não entendi a pergunta. Ramo, grau de risco. Você fala quais são eles que pedem mais análises? Através de ramo, grau de risco. Tipo de atividades, número de funções, quais funções. Como precifica a EP e a ET?
Na maratona a gente vai ver como precificar, tá? Eu vou mostrar como que eu faço. Mas, fazendo um resumo aqui, eu precifico com o valor de hora que eu quero ganhar e incluo todos os custos que eu vou ter para fazer aquela EP ou aquela ET, tá? Lembrando que a ET, o valor de hora é maior porque você vai ter que analisar muita coisa. A ET é muito mais robusto, então o meu valor de hora é diferente de AET para EP. Não sei se eu especifiquei isso antes, mas meu valor de hora para fazer uma análise econômica do trabalho é maior porque eu vou precisar de colher mais informações, eu vou precisar de prestar mais atenção nos vídeos, documentos, é muito mais minucioso, né? Então dá mais trabalho também, então eu cobro um pouco a mais. Mas hoje em dia a maior demanda é a EP, tá? Tem muita empresa que já pede de cara a ET também, mas é essas empresas que têm um grau de risco maior, que já sabe que tem muito risco ergonômico, né? Mineradora, por exemplo. Em média, qual o valor da hora de uma pessoa qualificada igual você? Obrigada. O valor de hora, eu não tenho um valor fixo, porque eu gosto muito de entender a empresa que eu tô lidando. Tem empresas que são grandes e aí a gente pode cobrar com tranquilidade, não que a gente vai ser injusto, mas a gente tem que entender o cenário também. Assim como eu atendo empresas pequenas, empresas que são próximas aqui onde eu moro, empresas que têm poucos funcionários. Então, a gente sabe que até mesmo questão de poder aquisitivo é menor. Léo Leônidas, boa noite, boa noite. Então, eu entendo o primeiro cenário, tá? Então, quando a empresa é um pouco menor, eu sei que vai ser uma coisa mais rapidinha. Por exemplo, vou dar um treinamento lá, são pouquíssimos funcionários. Então, eu cobro um pouco a menos do que eu cobraria para dar um treinamento, por exemplo, para 100, 200 pessoas. Deu para entender, né? Mas a média do valor por hora que eu cobro atualmente é entre 600 e 800 reais a hora. Para dar um treinamento, por exemplo, de 1 hora, o mínimo que eu cobro é 600 reais. E ali você inclui, né? Porque treinamento é rapidinho, né, gente? É 2 horas no máximo. Se você for incluir deslocamento ali, você vai perder a metade do dia, por exemplo. Uma parte da manhã ou uma parte da tarde para dar o treinamento. Então, mas eu sei que tem ergonomista que cobra mais, viu? A EP é obrigatória para todas as empresas, mas se o empresário te pede de cara uma ET, você deixa de fazer a EP? Primeiro, eu entendo o cenário. Se, por exemplo, eu já fiz a ET de cara, mas a situação era a seguinte: era uma empresa de mineração, tinha um grau de risco 4, então é um grau de risco elevado. Para quem não sabe, as empresas são classificadas de grau de risco até 5, então o grau de risco 4 é muito elevado. E eles já tinham muita queixa de afastamento de atestados médicos, tinha gente afastada pelo INSS. Praticamente todo mundo que trabalhava naquela função específica estava adoecendo. Então, nesse caso, a gente já pode ir direto para uma ET para a gente entender a situação melhor, porque a EP é muito. Só um levantamento, né? A ET que a gente vai realmente aprofundar. Então, você pode fazer a ET de cara, porque a ET, ela precisa ter tudo que a EP tem, nesse caso, então vai ser um documento mais completão, né? Vai ter tudo que a EP tem, mais todos os outros detalhes que você precisa levar em consideração. Então, não tem problema fazer a ET, não. Mas antes entende o cenário. Se não tá tendo muito risco, se não tá tendo muita queixa, se é uma empresa mais tranquila, não tem porquê. Aí você explica pro empresário ali, pra empresa que tá te pedindo. Porque muitas empresas, às vezes, já vêm assim, não, eu quero a ET, porque se você fizer EP e ver que tem que fazer ET, pelo menos eu já faço a ET de uma vez, vem com essas ideias. E é só você explicar, olha, me passa como é que tá o seu cenário. Tá tendo muito atestado? Tá tendo muito adoecimento? Muita queixa? Como é que tá? Ah, não tem. Não, então você não tem necessidade de fazer ET. Somente se a gente, durante o levantamento, vê algo muito discrepante da realidade. Se tiver necessidade de fazer ET, eu vou te comunicar antes. Mas a EP, que é a principal para você fazer o seu PGR, você precisa da EP para fazer o PGR. Se você não está tendo
nenhum problema maior com isso, não tem por que se preocupar, é EP, é ET. Vamos fazer primeiro o levantamento, vamos organizar a casa, depois a gente vê o que a gente faz depois. Obrigada pelo conhecimento compartilhado. Imagina, essa semana é só disso. Gente, eu sempre falo, eu participei de muita live que é pura enrolação. Eu gosto de trazer conteúdo, de ajudar mesmo. Na maratona vocês vão ver, vai ter muito conteúdo. Gente, então é isso. Eu vou ter que sair. Espero ter ajudado todo mundo. Jonathan, me manda o oi que eu tô te devendo no grupo lá. Minha bebezinha começou a gritar. A fome, quando bate, eles lembram da mãe, né? Aí é só mãe que acalma. Gente, boa noite. Muito obrigada para quem ficou aqui comigo. Espero vocês na Maratona Ergonomia Lucrativa, tá? Vai acontecer segunda, quarta e quinta. Mas durante a semana toda a gente vai ter live. Então, me acompanha aqui pelo Instagram. Participa das lives. Vocês estão vendo que a gente tá trocando, tá batendo papo. Tá sendo muito bacana. Bom que eu vou trazendo as dúvidas de vocês pra gente conversar melhor ao longo da maratona, tá? Boa noite, muito obrigada. Quem não se inscreveu, se inscreve. O link tá lá na bio. Se tiver qualquer dificuldade, pode me mandar no direct, que sou eu que respondo todo mundo, tá? Então, um abraço, até amanhã. Amanhã a gente tem live, tá? Amanhã é quarta-feira, dia 30. A live vai ser um pouco mais cedo, vai ser às 16 horas, tá? E tem gente pedindo para eu fazer pelo menos uma live de tarde. Então, amanhã vai ser às 16 horas, mas eu vou deixar salva no feed também para quem não conseguir assistir de tarde, tá? Mas vai ter live todos os dias. Me acompanhem, tá? Abraço, boa noite.